Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje nós vamos dar sequência a esse assunto que teima em não desaparecer, que é obviamente a morte do miliciano Adriano da Nóbrega. E ele teima em não desaparecer porque as explicações dos envolvidos não esclarecem absolutamente nada. Antes de a gente começar, eu gostaria que você desse uma verificada, se você que já é inscrito, se a sua inscrição continua validada. Deixe um joinha que nos ajuda muito nos fundamentos aqui do YouTube para que a gente consiga um ranqueamento mais interessante. Compartilhe com os amigos, principalmente dos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam conhecer esta nossa mensagem, ok? Vamos lá. Todo mundo tem feito aqui alguns comentários, algumas análises, mostrando as atividades do Adriano da Nóbrega relacionado ao clã Bolsonaro. Nada mais relevante porque, como eu já falei, venho falando aqui de forma reiterada no canal, se trata, obviamente, do presidente da República. E não existe ninguém mais importante em um país do que o seu presidente. E nesse sentido, torna-se de interesse público as pessoas reiterarem as dúvidas a respeito desse assunto. Mas o interessante é que a gente tente traçar um perfil desta figura. Como é que ele ganhou esta projeção, tanto no crime quanto na polícia, a ponto de ser lembrado pelo presidente da República da forma com que é? O nome do personagem se chama Adriano Magalhães da Nóbrega. E ele entrou na polícia do Rio de Janeiro em 1996. Acontece que ele sempre foi um fora de série. O Adriano da Nóbrega, já 2 anos depois, em 1998, ele passa a integrar a Força de Elite do Rio de Janeiro. Ele faz uns cursos de capacitação e ele é aprovado imediatamente e entra para o BOPE. As pessoas que acompanham o Adriano nas operações, tanto superiores quanto subordinados, quanto aqueles seus amigos oficiais, colegas oficiais, dizem que ele é um sujeito que é muito focado. Há relatos que dizem que poucos eram os oficiais que tinham uma atuação tão assertiva, efetiva e eficiente em combate, principalmente nas incursões nas favelas carioca, que todo mundo sabe, eram ambientes dominados pelo tráfico e que isso não era para qualquer um ter sucesso ali no dia a dia. O Adriano, por ele apresentar este aproveitamento diferenciado, ele foi indicado, só para se ter uma ideia, para fazer alguns treinamentos. Os treinamentos de sniper, ou seja, ele é um atirador de elite das Forças de Segurança do Rio de Janeiro, é um sujeito completamente eficiente no abate a longa distância. Ele participa também de cursos de operações de táticas especiais, né? Que isso aí também é um grupo seleto, é aquele que planeja, não é para o soldado comum ou mesmo para o oficial comum. E o bolo da cereja, que é isso que vem formar o perfil profissional dele durante todos os outros anos, e por isso que ele é recrutado, como nós vamos ver um pouquinho mais na frente, pelo crime. Ele participa de cursos de segurança especial de autoridades. O que é isso? Existe nas forças policiais, não importa se é federal ou se é estadual, um grupo de pessoas que são treinadas especificamente para proteger as autoridades da sua circunscrição. Se for federal, presidente da República, senadores, presidente das casas legislativas, do judiciário e tal. Se for do estado, por óbvio, governadores, secretários, juízes estaduais e aí vai. O Adriano ele foi treinado e conseguiu alcançar pontuações extremamente elevadas. É aí, a partir da aquisição dessas habilidades, que ele começa a ser notado também em uma série de eventos como alguém extremamente violento. Combater o crime em uma cidade como o Rio de Janeiro, combater o crime organizado, não é tarefa para ir com a mão leve. Mas só que existe limite para tudo. E o Adriano começou a ter um histórico de morte muito elevado, extremamente acima daquilo que era aceitável.
O que é que os superiores e aqueles que simpatizavam com essa política mais ostensiva do Adriano diziam? Bom, como o sujeito é muito eficiente, como diz aqui no Nordeste, cada enxadada uma minhoca. Então, é óbvio que a eficiência dele também vai produzir mais mortes no confronto. Mas ainda assim, essa situação ela começou a ser investigada pelas corregedorias da Polícia do Rio de Janeiro, porque ela realmente era uma coisa completamente diferenciada de tudo que já existia, inclusive dos padrões internacionais. Então, em 2006, o Adriano ele foi preso e condenado, na primeira instância, pelo assassinato de um flanelinha chamado Leandro Santos Silva. Esse flanelinha havia feito denúncias de que havia abuso por parte de policiais, extorsões, em algumas regiões ali da cidade do Rio de Janeiro. E logo depois ele foi morto. E o Adriano foi responsabilizado por isso. Então ele foi condenado na primeira instância. Só que na segunda instância ele foi inocentado por falta de provas e ele voltou a dar expediente na polícia. Só que, paralelo a isso, ele conseguiu aquilo que se chama no Rio de Janeiro de bico. É o policial de folga, ele consegue uns outros trabalhos. O Adriano passou então a fazer a segurança de um genro do Maninho. Quem é o Maninho? O Maninho é um contraventor conhecidíssimo no Rio de Janeiro, ligado a escolas de samba. Ele controlava a máfia dos caça-níqueis, fazia extorsão, a agiotagem e aí vai. O Maninho morre em 2004 e fica uma briga em família pelo espólio do Maninho. Né? Alguém queria tocar o negócio do Maninho sozinho e eles não se entenderam e começaram a brigar. O Adriano é recrutado nesse momento para fazer a segurança do Zé Personal, que vem a ser genro do bicheiro morto. Estima-se que nesse período, quando o Adriano começa a se envolver com o Zé Personal, mais de 8 assassinatos, a polícia aponta isso, o Ministério Público, mais de 8 assassinatos a mando do Maninho. Para se ter uma ideia, em 2008, o Adriano ele é novamente preso, acusado de estar envolvido na tentativa de assassinato de um pecuarista, também ligado ao jogo do bicho, de nome Rogério Mesquita. E essa acusação ele também foi inocentado depois, novamente, por falta de provas. Só que, paralelo a isso também, a polícia do Rio de Janeiro, a polícia militar e a sua corregedoria vinham investigando as ações do Adriano. Não conseguiram provas do seu envolvimento com o assassinato, mas conseguiram uma prova que selou o destino do Adriano para sempre, que foi o seu envolvimento, o seu trabalho como segurança dos bicheiros. A Corregedoria e o Estado do Rio de Janeiro acharam que as atividades eram incompatíveis e em 2014, finalmente, o Adriano foi expulso da polícia do Rio de Janeiro. O Adriano, na verdade, ele passa apenas 2 anos no BOPE. Existe uma impressão de que ele fez a carreira toda na polícia no BOPE, mas não é verdade, apenas 2 anos. E ele saiu do BOPE por conta dessas questões que eu já venho colocando aqui. Ele matava muito e aí afastaram ele do BOPE e colocaram ele no 18º Batalhão do Rio de Janeiro. Para a infelicidade dele, ele conheceu neste batalhão alguém que iria marcar sua vida, se não a vida, mas pelo menos a morte, que foi o Fabrício Queiroz. Por que eu falo que essa figura marcaria a vida do capitão Adriano, do então capitão Adriano? Porque o Fabrício Queiroz já era da confiança do Jair Bolsonaro desde sempre. E ele fazia uma espécie de segurança também do Flávio Bolsonaro. Olha só a coincidência, né? O Adriano fazia a segurança do Maninho, um pouquinho mais à frente de quando eles se conheceram, ele e o Queiroz. E o Queiroz já fazia a segurança do filho do Jair Bolsonaro nesta época. No mesmo ano de 2003, o Adriano recebe uma menção honrosa por parte do Flávio Bolsonaro. Isso mostra o seguinte:
A relação de amizade dele com Fabrício Queiroz aproximou também o Adriano da família Bolsonaro, que sentiu que poderia, que o Flávio, no caso, sentiu que poderia ter ganho político em fazer essa honraria para esta pessoa, né? No mesmo ano de 2003. Em 2005, o Flávio Bolsonaro, acho que tão encantado, que parece que até hoje eles são encantados com o Adriano, resolveu dar uma segunda honraria para ele. E dessa vez ele deu a medalha Tiradentes, que é a maior honraria que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pode conceder, em 2005. O Adriano, também já falei isso aqui, é de amplo conhecimento, o Adriano estava preso, o Flávio Bolsonaro, há relatos que foi levar a honraria lá na prisão para ele. E o hoje presidente, na época deputado federal, Jair Bolsonaro, fez um pronunciamento completamente histriônico do púlpito da Câmara dos Deputados, defendendo o Adriano. E como foi esse pronunciamento do Jair Bolsonaro? Dizendo que a justiça havia errado, que o Adriano tinha sido condenado injustamente, né? E aí vai, daquela forma do Bolsonaro falar bolsonarices, isso a gente já conhece. Senhor presidente, pela primeira vez eu compareci integralmente a um tribunal de júri na segunda-feira próxima passada. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. A acusação era que numa incursão, numa favela, teria sido executado um elemento que, apesar de envolvimento com o narcotráfico, a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples flanelinha. No ano de 2006, o Adriano foi inocentado, né? Já falei isso aqui também. Em 2007, essa relação se estreita e aí o Adriano passa a ter um pé dentro da Assembleia Legislativa através do gabinete do Flávio Bolsonaro, com a nomeação da sua esposa, isso em 2007. E ela saiu apenas em 2008, como também é de conhecimento geral, depois que o Flávio Bolsonaro ganhou a eleição para senador da República. Em 2016, a relação aumenta, mas o fato é que a mãe do Adriano, a partir de 2016, também começa a ingressar o quadro de funcionários do deputado Flávio Bolsonaro. E aí a relação deles se consolida. E eis que chega, depois de toda essa trajetória, começando como um policial brilhante, passando por suspeitas de assassinato, segurança de bandido e relações com a política, chega 2019. Em 2019, o Ministério Público do Rio de Janeiro deflagra a Operação Os Intocáveis, que busca combater os milicianos que atuam em duas comunidades do Rio de Janeiro, Muzema e Rio das Pedras. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas passou na imprensa prédios em comunidades do Rio de Janeiro que estavam sendo construídos por milicianos de forma irregular. E eles vendiam esses apartamentos que caíram. Houve um desses prédios que simplesmente desabou. Após isso, o Ministério Público tentou prender esses milicianos. Prendeu uma boa parte da quadrilha, mas o Adriano ficou foragido. Conseguiu fugir, se evadiu, e a partir daí foi uma busca incansável do Ministério Público e da Polícia do Rio de Janeiro para tentar localizar e prender o Adriano. É óbvio que o nome do Adriano ele ficou muito mais conhecido e tomou muito mais relevância, porque nesse exato momento em que nós estamos gravando esse vídeo, são centenas, quem sabe até milhares de outros milicianos que estão presos, que estão foragidos, que a justiça está atrás. Mas ganha relevância quando nós temos o presidente da República, como eu já falei, que tem ligações com esse miliciano. O Adriano sumiu do mapa, né, não conseguia se encontrar, quando foi agora, no início do mês,
só se chegou a notícia do que o miliciano havia sido morto. Em uma situação completamente mal explicada, o governo da Bahia deve sim explicações, porque não é razoável que alguém que era de conhecimento geral, que tinha um monte de informações para dar, seja executado. Não é razoável. Por outro lado, é muito estranho que isso tenha acontecido na Bahia, não é? Com um governador que é adversário, por exemplo, do presidente este que tinha ligação com o morto. O resto todos nós já conhecemos, é história. Falta esclarecer uma série de coisas, mas era importante passar aqui para a audiência do canal esse histórico, para saber quem era esse cara, qual era o perfil dele, ele era alguém que foi injustiçado ou não. Com essas informações, é aquilo que está disponível nos processos que foram movidos contra ele, acho que dá para a gente ter uma cena geral aí do que se trata. O restante é aguardar as investigações, as coisas virão à tona mais cedo ou mais tarde. A única coisa que eu sempre repiso aqui, vou falar de novo, é que enquanto isso o presidente fica engolfado por uma situação dessa e o país trava e a gente não consegue andar e desenvolver. Se continuar dessa forma, nós vamos chegar no 4º ano do governo Jair Bolsonaro e ele ainda sem conseguir responder o mínimo. E a gente tendo que tomar decisões que eu espero que não sejam tão assodadas quanto foi a de 2018. Gente, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do histórico que a gente traçou. Deixe o seu like. Mais uma vez eu peço que você se inscreva se não é inscrito, que compartilhe com os amigos, porque vai ajudar a gente a aparecer para mais pessoas, que essa é um dos critérios que o YouTube utiliza para recomendar o nosso vídeo para outras pessoas que já não fazem parte da nossa audiência. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima!